Paz. Antes de iniciar essa mensagem, eu gostaria que você fechasse os olhos por um instante. Nós vamos orar juntos. E eu gostaria, nós vamos falar sobre pressão hoje e sobre viver sob pressão. Pode fechar os olhos, nós vamos orar juntos. E antes de falar sobre a pressão, eu vou falar de um texto que está em Isaías capítulo 54, no verso 7. Deus, usando o seu profeta, vai dizer algo para o seu povo. E ele diz o seguinte: por um breve instante eu te abandonei, mas com profunda compaixão eu o trarei de volta. No momento de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando eu jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora eu jurei não ficar irado contra você e nem torná-lo a repreendê-lo. Deus está dizendo para Israel: por um momento eu me irei tanto com você, que por uma fração de tempo eu o abandonei. E esse povo estava voltando do exílio, de um tempo de escravidão, e Deus estava dizendo: mas acredite, vocês nunca mais passarão por isso. Se por um momento eu os abandonei, por toda a eternidade eu prometo nunca mais abandoná-los. Assim como o arco do céu é eterno e as águas não cobrirão mais a terra, assim essa é a minha promessa: eu nunca mais os abandonarei. O afastamento de Deus foi consequência de uma multidão de pecados. Israel insistia em pecar e se afastar do Senhor, mas o retorno para os braços do Pai foi iniciativa de Deus, foi compaixão eterna. E a lição que nos resta hoje é que, apesar de nós sermos insistentes, desleais e por muitas vezes não corresponder ao que Deus está fazendo, é por amor eterno que Ele nos trouxe para Ele, por uma aliança insolúvel, inquebrável, que foi feita na cruz do Calvário. Jesus nos trouxe para Ele através do seu sangue. Por um momento vocês estavam distantes de mim, mas assim como eu jurei para Noé, eu prometo para vocês: nunca mais eu ficarei irado a ponto de me apartar de vocês. Nós lemos sempre o texto de Mateus 28:19 aqui, e Jesus reforça essa palavra de Isaías. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. Em razão dessa nova aliança, o Senhor nunca mais os abandonará. Nós nunca mais os veremos sozinhos, apartados. E como dizia Tozer, o Senhor é o nosso Pai, e nós podemos nos alegrar no fato de que não há nenhum lugar que Ele não possa nos ver. O Senhor é bom, e nós vamos orar por isso, por gratidão, porque por mais que nós entendemos, ou venhamos entender os sofrimentos e as pressões, uma coisa é certa: o Senhor não nos deixará. O Senhor estará conosco todos os dias. Deus, nós reconhecemos a Tua grandeza, exaltamos a Tua bondade, e erguemos aqui um altar de adoração, não aqui nesse ambiente físico, mas dentro dos nossos corações. Nós entronizamos a Tua verdade e quem o Senhor é. Bendito seja o Senhor hoje e sempre. Bendito seja o Senhor para além das nossas dificuldades, dilemas e problemas. Bendito seja o Senhor para além dos nossos pecados e falhas. Não nos deixe, ó Deus, acomodados esse estilo de vida pecaminoso que ofende o Senhor, mas nos ajuda, ó Pai, a superar, e que nós estejamos mais perto de Ti todos os dias da nossa vida, não porque nós somos capazes, mas porque a Tua misericórdia se renova toda manhã. Bendito seja Deus,
Bendito seja o nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Agora sim, boa noite, graça e paz. Você pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, no verso 3. No domingo eu falei sobre esse texto e eu fiz uma abordagem bem ampla, porque nos domingos essa é a proposta, trazer o contexto, enfim, esmiuçar aquilo que está proposto. Mas hoje eu quero ser mais sintético, eu vou trabalhar apenas 3 aspectos, para que nós venhamos encerrar esse processo definitivamente. Nós passamos aqui um mês, pode deixar. Nós passamos aqui um mês, falando sobre a carta de Paulo a Tito, e nós falamos de vários temas que nós já vamos relembrar, mas o tema separado para domingo, portanto para hoje também, foi moldado sob pressão, porque, querendo ou não, a maturidade da vida, o que alguns chamam de envelhecimento, nos levará ao conhecimento, de que nós estamos sob pressão todos os dias, de que por mais que isso não seja o ambiente desejado, que por mais que esse não seja o melhor dos ambientes, essa é a verdade, nós estamos sendo pressionados todos os dias, e é disso que eu vou falar. Nós leremos do 8 em diante. Tito 3, a partir do verso 8 diz o seguinte: essa é uma afirmação digna de confiança. E o que é digno de confiança? O que foi dito antes. No verso 7 ele está dizendo: olha, o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou e nos deu direito à vida eterna. E aí ele segue dizendo: olha, essa é uma afirmação digna de confiança. O que Paulo está dizendo para Tito é: nada do que eu vou dizer agora vai fazer você ser salvo. Tudo o que eu vou dizer agora é na verdade consequência da salvação. Você não provoca a sua salvação e nem salva a si mesmo. Mas essa é a postura de quem pretende ou de quem alega ser salvo. Ele disse: essa é uma afirmação digna de confiança. E eu quero que você insista nesses ensinamentos, para que todos os que creem em Deus, quem crê em Deus, esses são os frutos que vão dizer, se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. E aqui fazer o bem não é fazer boas ações só, ou fazer ações sociais. Eu entrego sopão, eu sou uma pessoa legal. Lembre-se que da perspectiva do cristianismo, a nossa justiça é um trapo de imundície. O que Paulo está se referindo aqui é o seguinte: fazer o bem ou fazer aquilo que está escrito ou descrito nas escrituras. Fazer o bem para Jesus é ser um bom servo de Jesus, obedecer os seus preceitos e mandamentos, ok? São ensinamentos bons e benéficos para todos. Eu estou passando aqui. Não se envolva em discussões sobre genealogias intermináveis, nem em disputas e brigas sobre obediência às leis judaicas. Essas coisas são inúteis e perda de tempo. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirto-a uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com eles. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmo com seus pecados. Foi Deus que condenou eles? É óbvio que a sentença de quem vai para o inferno ou quem vai para o céu é de Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: esses caras aí insistem em ir para o inferno. Eles são insistentes, vão ganhar o inferno por insistência. Planejo enviar-lhe Artemas e Tíquico. Assim que um deles chegar, procura aí o meu encontro a Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Faça tudo o possível para ajudar Zenas, o advogado, e Apolo na viagem deles. Providencie tudo o que precisa. Nosso povo, quem é povo de Deus aqui? Então, o nosso povo deve aprender a fazer o bem e suprir as necessidades urgentes. Assim ninguém será improdutivo. Todos aqui mandam lembranças, e essas são talvez as últimas palavras
de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo não, esse é outro, para o seu filho na fé, Tito. Essas são as palavras derradeiras de um homem que gastou toda a sua vida servindo a Deus, que pagou um alto preço por ser um bandeirante do Evangelho. Quando eu digo alto preço, não é desdém ou desprezo, foi degolado por amor ao Evangelho. E ele está dizendo o seguinte: todos aqui mandam lembranças, por favor, envia minhas saudações a todos que nos amam na fé, que a graça de Deus esteja com vocês. Hein? Pode se assentar. Nós estamos hoje no último degrau dessa jornada. É óbvio que se nós fôssemos falar sobre ser moldados e abordássemos todos os aspectos possíveis, essa escada não terminava nunca. Mas ela precisa ter um fim, porque nós temos uma limitação de tempo chamada calendário. Então nós precisamos nos organizar de acordo com o calendário. E nós falamos de vários temas aqui, e o último degrau é falar sobre pressão, ou sobre fazer tudo isso que nós falamos aqui sobre pressão. Falamos sobre como a graça de Jesus é salvadora, transformadora e aperfeiçoadora. Quando eu afirmo isso aqui, eu estou dizendo amparado ou em cima de ombros de gigantes, aquilo que outros que vieram antes de mim disseram. Irmãos, na teologia, ninguém inventa nada. Se você ouvir um pastor que vai falar uma coisa nova que ninguém disse antes, é melhor você ficar preocupado. O cristianismo tem mais de 2000 anos. Passaram na história do cristianismo Agostinho, Irineu de Leão, Crisóstomo, Lutero, Calvino, Zwinglio. Aí vem um cara que diz que um anjo apareceu para ele, e ele tem uma nova revelação. Isso não cheira revelação, isso cheira formação de seita. Então, tome cuidado. Nós estamos subindo sob ombros de gigantes, e é assim que nós vamos criar uma comunidade de fé saudável. E quando eu digo que a graça é salvadora, eu me apego às palavras de, por exemplo, Spurgeon, que dizia que a graça nos salva. Nós somos salvos tão somente pela graça de Jesus, iniciativa de Deus, bondade divina, misericórdia do Pai. Mas essa mesma graça que nos salva também nos transforma. Calvino dizia: a salvação vem pela graça, mas nunca vem só. Nunca vem sozinha. Ela sempre vem acompanhada de uma transformação progressiva e crescente. Ela sempre vem acompanhada de uma transformação de caráter, de postura, de comportamento, de pensamento, de ação, de relacionamento. A graça de Jesus é sim salvadora, mas é também transformadora. É também aperfeiçoadora, potencializadora. Depois do segundo domingo, e na segunda quinta também, nós falamos que a graça de Jesus nós estamos na primeira. A graça de Jesus também é a graça que te liberta. A graça é sim um presente imerecido, somos salvos gratuitamente, mas essa mesma graça nos impulsiona a uma vida de busca por santificação e mudança diária. Quer saber se alguém foi salvo? Veja se ele deixou velhos hábitos. Veja se na medida do tempo ele vai mudando. A exigência do Evangelho não é que você mude absolutamente tudo de um dia para o outro, mas é que a sua vida seja uma eterna mudança. A salvação muda o nosso status diante de Deus. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados, estávamos condenados e agora somos salvos. Mas isso não quer dizer que as implicações externas disso sejam tudo de uma vez. Nós estamos em uma carreira progressiva com Deus, e é por isso que nós devemos perdoar as pessoas que falham conosco, porque nós estamos na mesma carreira. Talvez em um degrau superior, porque nós já passamos por aquele degrau que a pessoa está. Mas a verdade é que nós um dia já estivemos nesse degrau também. E quando nós deixamos de perdoar aqueles que estão um degrau anterior, não quer dizer que nós somos superiores, quer dizer só que nós temos uma amnésia seletiva. Que nós, por pura maldade, escolhemos esquecer que um dia nós só fomos tão maus quanto aqueles que nos fazem mal. Quer saber um bom motivo para perdoar? Jesus nos perdoou.
Então, é uma mudança diária e progressiva. Eu tenho uma camiseta, eu não sei se vocês viram, porque eu não venho no culto, porque seria... Quem fala inglês ia tomar um susto. Lá está escrito, hoje não, diabo. Eu não inventei também. É um pintor inglês, que fazia quadros, e ele era alcoólatra. E ele vivia numa luta, depois do cristianismo, contra o vício. E tinha dia que ele cedia ao pecado, e tinha dia que ele triunfava. Tinha dia que ele não conseguia, e bebia. Ele escreve que às 11h30 da ampulheta, ou seja, no horário que ele conseguia calcular, ele bebia. Para acabar o dia, para vencer ele caía. E todos os dias que ele vencia, o sentimento que vinha no coração dele é, hoje não, diabo. Talvez eu tenha perdido ontem, talvez eu vá perder amanhã, mas o fato é, que hoje eu ganhei. E aí ele fez um quadro, escrito, hoje não, diabo. É um triunfo da manifestação de Cristo em nós. É quando nós sabemos que essa graça está sendo efetiva, ou que nós assimilamos de verdade, ou que nós de fato recebemos essa graça de Jesus. É quando as nossas ações são transformadas diariamente. É quando nós passamos, ao invés de dar trabalho, dar fruto. Sabe, quando a mãe olha para o filho e fala, esse menino, meu Deus, menino. É quando o filho deixa de ser problemático para pagar uma conta em casa. Os pais digam amém. Viu, Juan? Seu pai falou, aleluia. Não falou nem amém. Você... Sua mãe também? Isso quer dizer alguma coisa. Está todo mundo dizendo, não é verdade? Falamos sobre integridade, a ideia de completude. E eu quero reforçar mais uma vez, porque quando nós falamos de integridade no nosso mundo, com o nosso pensamento, não tem como se interpretar a Bíblia com a cabeça de hoje. Isso chama-se anacronismo. Nós, para interpretar a Bíblia, precisamos ir no mundo da Bíblia. E o que a palavra grega para integridade quer dizer? Ela quer dizer completude. Não é que você nunca vá pecar. É que quando você pecar, você vai ser capaz de pedir perdão. Não é que você nunca vai falhar com alguém. Mas é que quando você falhar, você vai ser capaz de recomeçar esse relacionamento. Não é que você nunca vai fazer nada de errado. Mas quando você fizer, você vai ser homem ou mulher suficiente para assumir o erro. Isso é ser íntegro. Isso tem implicações em tudo que pensamos, naquilo que falamos, em nosso estilo de vida. Eu sempre digo para os meus filhos, quando você fizer alguma coisa errada, não invente uma desculpa. Quem fala a verdade, esse é meu lema. Eu digo, basta falar, me desculpa. No cristianismo, depois de pedir desculpa, sabe o que vem? Desculpa. Não tem o que fazer. Então é mais fácil pedir desculpa e me poupar de uma explicação mal elaborada. Essa graça nos habilita, nos dá integridade, nos dá legitimidade para cumprir a missão da igreja em Cristo e anunciar a mensagem do Evangelho. Ou seja, eu sou moldado na graça, vamos dizer isso, eu sou moldado pela graça. Isso me faz ser íntegro para poder testemunhar. Como? Sob pressão. A vida é uma pressão, o imperativo de Paulo a Tito era frutificar na adversidade. E a pergunta é, você está sob pressão? Quem teve um dia difícil hoje no trabalho? Meu Deus, foi revelação então. Não é só chutei, mas é a realidade dos brasileiros. Nós temos dias difíceis. Tanto para quem é empregado, quanto para quem é patrão. Nunca é fácil. O Pablo trabalha na Força Aérea Brasileira. Para ele nunca é fácil mesmo, é verdade. É sempre um desafio, é sempre um exercício diário de paciência. Ser pai dá trabalho, ser filho dá trabalho, ser marido dá trabalho, divorciar dá trabalho. É ou não é? Tudo na vida é uma pressão. Não há nada que você faça, e às vezes nós temos um pensamento escapista, de que se a gente interromper um relacionamento, de que se a gente parar daquele trabalho, nós vamos simplesmente nos livrar dos problemas. A verdade é que isso não se aplica à realidade. Se você se livrar do problema desse trabalho, você arrumará outro trabalho com problemas. Porque a questão não está nos outros ou no sistema, a questão está em nós, e ela chama pecado.
O nosso problema é que o homem é caído e inclinado ao mal. Nós tendemos a ambientes, a circunstâncias, a pensamentos e ações pecaminosas. E isso torna a nossa vida difícil. O jeitinho brasileiro, o esquema, chega um pouquinho atrasado, sai um pouquinho mais tarde. Pastor, isso não é pecado? Depende, se você está pensando que está roubando o horário do seu patrão, então é pecado. O horário que você vendeu e se comprometeu de chegar, aí você chega atrasado de propósito, isso chama roubo, né? Porque esse horário está sendo pago e você se comprometeu de chegar e não está chegando de propósito, isso chama roubo, né? Pastor, eu gosto de chegar assim, porque só no Brasil que tem isso, né? Mas 8h15 está no horário ainda. Antes era 8h05, foi 8h10, 8h15, daqui a pouco até as 9 está chegando. Essa é uma afirmação digna, e ele vai falar que essa afirmação digna de confiança é que Cristo pela graça somos salvos. No texto, a certeza da salvação vem naturalmente seguida pela insistência em fazer o que é bom. Perceba, Paulo vai dizer o seguinte: Tito, nós somos salvos pela graça, logo, insista em fazer o que é bem, ensine eles a fazerem o que é bom. Logo, se você acha que é salvo, quem é que acha que é salvo? O resto acha que vai para o inferno? Vamos de novo, quem acha que é salvo? Eu nem sei, mas eu acho que sim, eu quero achar. Gastar, e Paulo vai dizer o seguinte: Tito, gaste seu tempo com quem quer mudar, porque se você ficar insistindo em conversas vazias, na verdade o que você está fazendo é perdendo tempo, você é um tolo. Não gaste tempo com quem não faz bom uso do seu tempo. Quem aqui tem mais de 25 anos? Mais de 30, vai. Vocês vão lembrar que tinha um candidato vitalício de todas as eleições. O meu nome... Vocês são velhos, hein? 56.500. Era o número dele. Eu tive o prazer de conhecer o Enéas na Câmara. E um dia numa palestra na Câmara ele disse o seguinte: eu não gasto um segundo do meu dia com um velho, porque ele vem com preconcepções da vida, ele vem com pressupostos preparados, ele não quer mudar. Eu mostro para ele que eu sou formado em medicina, química, física, matemática, filosofia, e ele me acha um barbudo esquisito. Ele não ouve o argumento porque ele me estereotipou e na cabeça dele é aquilo. Ele falou: mas eu gasto o tempo que for preciso com uma criança. Eles são moldáveis, eles nos ouvem, eles são prontos para mudanças. Até o Enéas, não sei, deve ter lido a Bíblia, porque os intelectuais fazem isso. Mas até ele percebeu que gastar tempo com quem não quer é perda de tempo. Jesus disse isso: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos, caso contrário, esses as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, as despedaçarão. Jesus disse: não gaste tempo. Tem um ditado que dizia assim: não gaste vela boa com defunto ruim. Evidências que você está desperdiçando o seu tempo. Você gasta seu tempo com pessoas soberbas que acham que sabem tudo. As pessoas mais alienadas, mais ignorantes, mais emburrecidas do mundo, são aquelas que têm plena convicção de que sabem tudo. Pessoas legalistas que têm certeza que tudo é moral e ética. Eu disse isso aqui: o cristianismo tem moral e ética, tem a sua própria moral e a sua própria ética, mas não é baseado em feitos humanos, e sim em quem Jesus é. O cristianismo não é só moral e ética, porque se o cristianismo fosse só moral e ética, todos nós estávamos perdidos, porque todos pecaram e ninguém alcançou o padrão de Jesus. Pessoas relativistas, se por um lado nós temos os legalistas, do outro nós temos os relativistas, não tem problema. O que tem? Às vezes eu estava com o pai, aí o filho deu um bofetão na orelha dele. Eu sou criado em outra época, né, irmão? Aí eu fiquei olhando assim, vontade de praticar psicologia com o menino, né? Explicar para ele sobre Freud e a origem da vida. E eu fiquei olhando para ver o que o pai ia fazer, né? Aí o pai: filhinho, essas crianças são assim. Falei: os meus não.
falei, nossa Deus amado, pergunta para meus filhos quem tem coragem de fazer um troço desse. Lá em casa ainda continua, está todo mundo velho, eu continuo olhando e todo mundo obedecendo. Lá o ritmo é o mesmo, né? Eu não sei, a gente começa a relativizar coisas absolutas e então nada é real, ou tudo é absoluto. Você começa a entender isso? Consegue entender isso? Pessoas que usam um falso evangelho para exercer controle e abuso sobre os outros. Faça isso, faça aquilo. Olha, se você não fizer isso, Deus vai te castigar, Deus vai te punir. Olha a mão de Deus, Deus vai te pegar, vai te matar, te jogar no inferno se você não me obedecer. O evangelho não é instrumento de controle, é instrumento de serviço. Eu disse isso no domingo passado, o problema do evangelho nunca foi com as dúvidas sinceras dos descrentes, e sim com as falsas certezas dos falsos crentes. Pessoas que alegam saber muito e não praticam nada do que sabem. Fuja dessas pessoas. Elas vão entulhar o seu tempo, vão fazer mal para a sua alma e não vão servir para nada. Falou de Jesus, tem que ser parecido com Jesus. Tem que praticar feitos que lembrem Jesus. Se a pessoa só fala e não tem atitude nenhuma, foge dela. Não são as ações que produzem fé, pelo contrário, é a fé verdadeira que inevitavelmente se manifesta em ações, dizia C.S. Lewis. Se afaste de quem está longe de Deus. Essa é a mensagem de Paulo para Tito. Esses que estão longe de Deus, se afaste deles. Sai de perto deles. Não tenha relacionamento com eles. Quando aquele que provoca divisões, advirta uma ou duas vezes. Depois disso, sai de perto dele, Tito. Ele é um atraso de vida. Fique longe de quem está longe de Deus, irmão. Calma. Fique longe no sentido de relacionamento, não de prática de evangelização. Né? Eu nem evangelizo, você está longe, não, né? Não falou isso não, viu? Eu nunca disse isso. Eu disse, pare de se reunir em rodinhas que fazem tudo menos agradar a Jesus. Eu sempre digo isso, quando eu me converti, todo mundo fala que eu era chato, que só falava disso e disso. Perdi vários amigos com a consciência limpa. A comunhão é um alívio para a pressão. O que faz parte da igreja? Paulo envia outros irmãos para assumirem a obra. Isso indica que apesar de saber que precisava de ajuda e a comunhão, Kevinho, acho que é melhor você ler de novo esses slides. Ele não estava isento de suas responsabilidades. Paulo sabia que a comunhão fazia bem, foi isso que ele quis corrigi-la. Mas ele sabia que apesar de querer que Tito viesse até ele, ou apesar da sua necessidade emocional, porque o que Paulo vai dizer é o seguinte, venha ter comigo quando alguém chegar para liderar a igreja. Ele manda alguém liderar a igreja, e diz, quando algum desses irmãos chegar, venha ter comigo, venha estar comigo, porque a sua companhia me faz bem, alivia a pressão. Se Tito estava com problema, mais problema estava Paulo, que foi quem enviou Tito. E Paulo está dizendo, vem comigo, porque às vezes um momento de comunhão, um momento de oração junto, um momento de ouvir uns aos outros, um momento em que você pode confessar as suas mazelas sem medo, um momento em que você pode ser quem você é. A pior coisa do mundo é você ter que ficar criando persona, porque você não confia na outra pessoa. Já falou com alguém que você tem que tomar cuidado para não falar? Já falou com alguém para ter que tomar cuidado com o que fala? É horrível, é ou não é? Já esteve em ambientes, eu trabalhei na Câmara, né? Então, mais do que eu, ninguém sabe o que é ter que acene e se finge de bobo. É horrível, é terrível. E Paulo sabia o quanto a presença de Tito podia fazer bem para o coração dele. Mas ele disse, Tito, só vem para cá quando alguém estiver aí. Paulo sabia que apesar das suas necessidades emocionais, aquilo não isentava ele do que ele deveria fazer. Não era uma licença para fazer o que queria. Você tem necessidades emocionais, amém? Não? Você precisa da companhia um do outro, certo? É um alívio para o nosso coração, mas não é isenção das responsabilidades. Sabe o que é? Que aquele cara está triste. Você tem filho? Vai trabalhar triste mesmo. Pastor, não fala assim, você não sabe o estado da pessoa. Irmão, não é que eu não sei o estado da pessoa, é que eu sei o que vai acontecer se ele não for trabalhar, mesmo triste. Vai ficar mais triste.
que vai ficar triste e endividado. Ah, mas ele é um adolescente que está passando por um momento de depressão, então cuida dele. Ele mora em casa com os pais. Não, ele é um homem velho que precisa cuidar da família. Irmão, me desculpe te dizer, você vai ter que trabalhar triste mesmo. É assim que funciona. Porque apesar da comunhão e do auxílio serem importantes, e eu não estou dizendo que você não precise de ajuda, não é isso. Eu estou dizendo que se isentar, ou achar que isso é uma isenção das responsabilidades, só vai te causar mais problemas. Fugir da luta gera mais luta, gera uma luta pior. Pior do que tombar num campo de batalha, é tombar sem sequer ter pisado no campo de batalha. O fato de pensar primeiro nos outros revela maturidade no ato de refletir sobre as necessidades. E de comunhão demonstra humildade. Quando você se responsabiliza por outros, você é responsável. O que é pai? Pai ou mãe? Você sabe que quando você tem filho bebê, você sabe que de tanto e tanto tempo você tem que dar comida para ele. Dá para ter um filho e deixar ele assim? Deixa aqui, volta aqui o ano que vem. O que acontece? Então, colocar os interesses de outros na frente chama-se responsabilidade. Agora, entender que você precisa de ajuda chama-se humildade. É quando eu preciso de ajuda, eu recorro a outro irmão e vou contar os meus problemas e abrir o meu coração. Você precisa ser maduro e humilde. Repita comigo: maduro e humilde. Maturidade sem humildade gera presunção. Humildade sem maturidade gera infantilidade. Dá para entender? Tem bastante homem infantil, não? Você viu que eu estou com uma perseguição com os homens hoje, não sei. Uma coisa que me ocorreu aqui. Sim. A comunhão alivia a pressão porque encontramos respaldo mútuo. Levem os fardos uns dos outros, diz Gálatas 6:2. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Romanos 12:15. Aqui a indicação do livro que eu fiz e reforço hoje. O lugar mais seguro da terra é a comunhão. A provisão alivia a pressão. Quem é que já teve num momento de dificuldade financeira e alguém chegou com socorro na hora? Você mandou uma mensagem, aquela pessoa te prestou aquele dinheiro na hora do... Eu acho muito interessante as pessoas aqui daqui da nossa região que vão em igrejas em Moema. Aí chega lá, tem um pastor, um filho de pastor que estudou na Canadian School. Estudou na American School. Ele foi passar todas as férias dele em Orlando. E ele conheceu de tudo nessa vida, menos uma coisa chamada trabalho. E esse irmão vai lá ouvir esse cara falando as dificuldades. Mas ele sabe o que é dificuldade, irmão? Você dá um boleto da Enel na mão dele, ele não sabe nem quem é Enel. Ele não sabe se é pessoa ou empresa. Nunca ficou sem luz. Ele não sabe, é disso que eu estou falando, sabe? Quando você fica sem luz, você liga para aquela pessoa fala, manda a conta. Aí você fala, Jesus, obrigado. Quando está tudo acabando e aparece aquele primo, aquele irmão, aquele cunhado, aquele amigo, no frigir dos ovos, no fechar das cortinas com aquela provisão. Você já precisou de alguém para te prover? A provisão ali alivia a pressão, é ou não é? Sabe por que nós somos cheios de pressão e as crianças não? É porque nós sabemos que nós temos que gerar a nossa provisão. Todos os dias nós temos que sair para trabalhar. E as crianças? A bolacha simplesmente aparece. O lanche da escola. Natanael chegou para mim e falou, pai, vou falar uma coisa, mas tudo bem. Eu queria mudar o meu pão puma para aquele pão artesano, sabe? Como assim? Ele falou, você já sentiu o cheiro desse pão? É bem melhor. Se você puder comprar desse, tá? Ele foi na minha mãe almoçar esse dia e falou, tem picanha? A mãe falou, picanha? Terça-feira à tarde? Eu falei, é que eu gosto de picanha. Falei, até eu que sou mais bobo, vai comer frango mesmo. Eles não sabem, a provisão, o ambiente de provisão gera descanso para a alma, é ou não é? Você fica descomprometido, fica tranquilo. E às vezes tudo que o próximo precisa, nós insistimos em grandes pregações, em palavras eloquentes, a gente quer ser filosófico, quer ser profundo, quando na verdade tudo que aquela pessoa precisa
é de uma ajuda, é de uma mão estendida. Ela não precisa ser amigo do Agostinho de Hipona. Ela só precisa de um bom amigo, que seja provisão na hora certa, que seja um socorro na hora da angústia. Paulo deixa claro que suprir uns aos outros é questão de justiça. Nós achamos que nós vemos aqui e praticamos, damos oferta, é ou não é? Damos dízimo, olha como eu sou generoso. Nós ajudamos o próximo e a gente acha que está sendo generoso, é ou não é? A gente dá comida para uma pessoa na rua e fala, como eu sou generoso. Isso não é generosidade, isso é justiça. O que Deus te deu é para compartilhar. Isso é justiça diante de Deus, não é bondade humana, é justiça, pegar parte do que Deus me deu e socorrer aqueles que precisam. Isso é justo diante de Deus. Paulo afirma que a diferença entre um produtivo e um improdutivo, quem quer ser improdutivo, diga amém. Ninguém, né? É a capacidade e a sua intensidade no servir. A produtividade no cristianismo é a que Deus deseja, está intimamente ligada ao serviço e ao cuidado próximo. E o amor é maior que a pressão. Amém? Paulo vai dizer o seguinte: todos os que estão comigo lhe enviaram saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Se a vida de Tito era difícil, a de Paulo era ainda pior. Mas aqui está uma das armas que Paulo usava nas suas tribulações. Paulo, leia Filipenses. Quem já leu Filipenses aqui? Inteiro. Não na série de Filipenses. Leu Filipenses. Seu Lito, vim aqui todos os domingos de Filipenses, abrir. É um texto que gera confusão na teologia até hoje, porque Paulo insiste em dizer algo. Ele vai dizer o seguinte: alegrem-se. Ele vai dizer: eu estou amarrado, estou preso, mas alegrem-se. Eu estou em dificuldade, em sofrimento, em privação, mas alegre-se no Senhor. Paulo era o homem que tinha armas em Deus, e uma das suas armas era o amor dos irmãos. Paulo vai dizer para a igreja de Filipos o seguinte: vocês são a coroa do meu ministério. O amor de vocês é uma coroa para mim. E aí a pergunta, para fazer tudo isso, quais são as suas motivações? Você precisa de um ambiente perfeito para frutificar? Você exige um ambiente de concordância absoluta? Você precisa de algum destaque? E para refletir e praticar? Rápido, né? Vocês viram? Que eu diminuí. Versão enxuta. As pressões da vida não são uma licença para omissão. Vamos dizer isso? As lições da vida. As pressões da vida, vamos lá? Não são uma licença para omissão. Pastor, eu não faço isso porque eu sou muita prova, como só você tivesse prova. Não? Minha vida é difícil, a minha é facinho, fica tranquilo. O pessoal chega para mim e fala: pastor, que eu trabalho muito. Eu falei: eu que sou vagabundo consigo fazer tudo, fica tranquilo. Eu não trabalho mesmo, então. Eu estava com uma pessoa no Viva Voz e ela: pastor, é que o senhor não sabe, eu trabalho demais. Bom, eu ia atendendo um cliente no meio de uma chuva. Eu dentro do carro, o carro até balançava na chuva assim, eu ouvindo aquele cara dizer que eu trabalho muito, eu pensando, daqui a pouco me leva igual um barco, igual um jet ski o carro, eu tenho que ouvir a desculpa desse cara aqui. Eu falei: fica tranquilo, irmão, eu que sou vagabundo, eu vou fazer as coisas direitinho. A comunhão verdadeira e a vida em comunidade é curadora. Pertence a uma igreja saudável, isso faz bem para a saúde, amém? Nossa, aqui é, pastora, que eu fui de uma igreja e lá eles eram ruins, e por isso eu não consigo mais me associar a igreja nenhuma. Irmão, se você não é bom de escolher igreja, a culpa não é da nossa igreja. Se você escolheu um manicômio, não venha me culpar por isso. Um dia eu estava dando aula de primeiros pilares, e aí o menino disse: pastor, e eu era enganado, eu dava dízimo, trismo, fazia voto, campanha, mas aqui eu me libertei, aqui eu não dou nem dízimo. Falei: miserável, hein? Se libertou aqui ele. Tanta conta para pagar, ele se libertou aqui. Que bom, não? O amor de Deus e de uns para com os outros nos faz superar as afeições mais profundas, ou os nossos desejos mais profundos, as dores mais intensas e as pressões mais terríveis. Ame a Deus e sirva ao próximo. Então você vai viver uma vida de superação verdadeira, um com o apoio do outro. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará.
Nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é generoso, bondoso e piedoso. Nos ajude a cada vez mais te servir, honrando o teu nome, ó Deus, e não desagradando o teu coração. Nós te agradecemos, Pai, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus.